Carlos Prates, o pesadelo, nosso fumante favorito, é o próximo a disputar o cinturão dos meio-médios. Não tem como discordar disso. E por que eu tô falando isso? A gente acabou de ver o UFC Qatar lá em Doha, que a gente teve a luta do Ian Gary com o Belal Muhammad, e é dessa luta que eu vou começar. Na minha análise nerd, eu falei que o Belal tinha mais chances de vencer essa luta, porque ele poderia usar o grappling dele e eu achava que o Ian Gary não tinha nível de grappling para fazer grappling com o Belal, nem defender as quedas, e acharia complicado o Ian Gary com as costas no chão. E primeira coisa que me impressionou nessa luta, e na verdade a única coisa que me impressionou nessa luta, foram as defesas de queda do Ian Gary. Óbvio que o Belal Muhammad não tá nem perto do nível do Makhachev, do Khabib e tudo mais, apesar de treinar com eles, mas me impressionou bastante como ele definiu as quedas, o equilíbrio dele. Eu fiquei vendo a transmissão e eu vi que ele é faixa preta de judô, né? Então isso com certeza ajuda muito no equilíbrio, na confiança ali de defesa de queda. E, cara, isso me impressionou bastante. Para mim, eu acho que esse foi a chave para a vitória do Ian Gary nessa luta, né? Ele foi agressivo, ele conseguiu conectar bons golpes, tomou bons golpes ali do Belal Muhammad, apesar de serem golpes que ele olhou praticamente todos, então foi no final do golpe, tirando ali, né? Mas eu acho que o que foi decisivo para a vitória dele foi ele não ter ficado com as costas no chão, na verdade não ter sido nem quedado pelo Belal Muhammad. Mas, galera, tô falando bem do Ian Gary, pô, gosto dele, gosto do estilo dele e tudo mais, mas a gente sabe, e eu acho que o UFC já deu, nesses últimos tempos, né, desde a minha luta lá com o Imavov, antes que ele botou, né, o Anthony Hernandez com o Derrider pra lutar logo depois, pra saber ali quem que ia ser realmente disputa de cinturão, tipo, quem ia dar um show ali pra ir buscar essa disputa de cinturão com o Chimaev. Eu acho que ele tem feito isso um pouco antes disso também com outras categorias, mas a gente já entendeu qual é a parada. Os caras que acabam as lutas são os caras que passam na frente dos que não acabam as lutas, né? Então, apesar do Ian Gary ter vencido o Carlos Prates já, eu acho que essa luta com o Belal Muhammad acaba deixando ele atrás do Carlos, né? Porque, pô, o Ian Gary ganhou do ex-campeão, ganhou por decisão. O Prates foi lá, pegou um ex-campeão que nunca foi nocauteado e nocauteou. Pegou um outro cara que nunca foi nocauteado, Geoff Neal, e nocauteou. Duas seguidas depois da derrota com o Ian Gary. Umas coisas que jogam contra o Ian Gary a favor do Carlos, né? A gente tem o Morales também nessa disputa, mas o Morales mesmo disse que não tá com pressa pro cinturão, que acha que é novo, que tem muito a evoluir, aprender, que quer estar lutando com os melhores e tudo mais. Ele tirou um pouco dele da reta ali. Então, isso facilita pro Carlão, né? A gente tem o Usman, que eu não sei se vai disputar cinturão ou não. Ele tá em oitavo do ranking, provavelmente não vai subir na próxima atualização. Então, difícil tirar o Ian Gary, ou o Prates, ou o Shavkat, que tá machucado, mas tirar esses caras e botar o Usman porque o Makhachev quer. Eu acho difícil isso acontecer. Então, acho que o Carlos, depois dessa luta do Ian Gary, deu um passo a mais aí para disputar esse cinturão. E, cara, eu acho que é isso que vai acontecer, cara. Vai ser o nosso primeiro fumante favorito campeão do UFC. Tem muita estrada aí para essa luta, mas essa é a minha opinião do que eu acho que vai rolar nessa categoria dos meio-médios, né? E assim, o Prates é o cara que acaba as lutas, que traz entretenimento, que é um personagem, que as pessoas amam ele. Então, com certeza, cara, ele tá bem na frente aí pra essa disputa de cinturão. Eu vou torcer muito pra isso, mas eu acho que também, além de torcer, eu acho que é o que faz sentido na parada, né? Eu sabia que ia acontecer exatamente o que aconteceu, porque quando ele venceu, ele já foi lá, fez um bom discurso dizendo que ele deve ser o cinturão, ele deve disputar o cinturão contra o Makhachev. E o Carlos Prates, que é um cara que tem 5 ou 6 vitórias no UFC, mas todas são por nocaute. Um cara que bebe e fuma, meu brother. Um cara que tem uma personalidade que simplesmente fala com os fãs amam o Carlos Prates. Se você botar uma fila no mesmo lugar para ver o Ian Gary e o Carlos Prates, todo mundo vai ser Carlos Prates, velho. Só que o Ian Gary é bom pra caralho, velho. O Ian Gary ganhou do Carlos Prates numa luta sem camp completo, velho. O Ian Gary é bom pra caralho, velho. E ele é um excelente strike. E ele tem muito QI de luta. Só que ele é um strike chato. Ele é um cara que cozinha a luta. Ele é um cara que, mesmo em pé, só joga
no calculado, velho. Ele não vai para nocautear, ele vai para ganhar. Ah, Moicano, você devia entender isso. Pois é. Eu sou lutador, mas aqui eu tô como fã, velho. Eu quero ver nocaute, eu quero ver o Carlos Prates entrando lá, o cara fazendo um joguinho chato e o Carlos Prates falando com ele. Eu vou te nocautear e daqui a pouco, bum! Ah, Moicano, então por que você não faz isso? Porque eu não consigo, meu brother. Porém, quando eu tô assistindo, eu quero que o cara faça, velho. E o Ian Gary simplesmente não luta assim. O jogo dele é cerebral. Ele defendeu muito bem as quedas. E o Belal, acredito que pelo estilo de jogo dele, a idade está chegando. Ele está com 41 anos, eu acho, ou algo parecido. Ele já não tem mais como fazer aquele title run que ele fez. E a verdade é que agora acabou para ele. Belal Muhammad, para ter uma disputa de cinturão, teve que fazer 11 vitórias. Nem se ele ganhasse, ele disputaria o cinturão. E ele não vai disputar agora. Ah, Moicano, você tá com inveja do Ian Gary porque ele não é calvo. Meu brother, ele tá ficando calvo, velho. Ele tá ficando calvo. O cara nasceu na Europa e tá pedindo um CPF brasileiro, velho. E você aí, doido pra escapar do governo Lula, velho. E você aí, doido pra pular um muro, velho. Pra trabalhar de pedreiro nos Estados Unidos, de Uber na Europa, e o cara tá vindo pro Brasil. Mas ele tem que lembrar que ele só vai pra parte boa. Entendeu? Não conhece o Brasil real. Então, por isso e essas outras brincadeiras, na verdade, eu estava torcendo pro Carlos Prates. Pro Carlos Prates lutar um cinturão. Agora, alguém colocou no chat também uma coisa que faz sentido, que foi o quê? Carlos Prates talvez não esteja preparado para lutar com o Makhachev, beleza. Então, o Ian Gary lutar com o Makhachev seria mais uma chance dele evoluir no jogo. Só que tem que lembrar, o Makhachev também não vai ter tantas lutas assim, velho, entendeu? O Carlos Prates é um cara que pode nocautear o Makhachev. Beleza? O Michael Morales é um cara que pode nocautear o Makhachev. O Ian Gary pode nocautear o Makhachev? Ele não tem jogo para nocautear o Makhachev. A chance dessa luta ser uma luta de grappling e o Makhachev dominar ele no chão é muito maior. Ah, Moicano, mas o Makhachev também vai derrubar o Morales, também vai derrubar o Prates. Será, velho? Hora que sentir a primeira mão, bum, que o olho abrir e falar, caralho, velho, fudeu, isso é outra categoria. São caras pesados. Não é o caso do Ian Gary, infelizmente, beleza? Não sei o que vai ser feito dessa categoria, mas o Ian Gary precisava de uma finalização, precisava de um nocaute. O Ian Gary precisava de uma vitória mais contundente para disputar o cinturão. Fez um discurso bom, fez um discurso inflamado, mas não sei se o UFC vai fazer. Foi lá pedir pro Hunter também, não sei se o UFC vai fazer.